Olá, pessoal! Vimos em aulas anteriores sobre o renascimento cultural que ocorreu na Europa, um movimento de ideias que surgiu na Europa no século XIV e desenvolveu aí toda a questão cultural na Europa, né? Mas quais foram os fatores que levaram ao renascimento cultural? É o que nós vamos ver hoje. Bom, a partir do século XI, várias invenções tecnológicas surgiram principalmente na área agrícola da Europa, onde existiam os feudos. E isso provocou uma mudança significativa, uma grande mudança importantíssima, né, para a Europa desse período, que foi o aumento na produção de alimentos. Nesse período surgiram algumas invenções como o arado, né? O arado puxado por animais, a rotação trienal, que era uma forma de fazer com que o terreno no qual fosse plantado tivesse um período de descanso e outras tecnologias que surgiram nessa época. E isso provocou um grande aumento da produção de alimentos. Bom, com o aumento na produção de alimentos, muitas pessoas que viviam na área rural foram procurar um novo meio de sobrevivência na área urbana, quero dizer, nas cidades. E isso fez com que surgisse um grupo de pessoas que migrassem da área rural para as cidades, para a área urbana. Essas pessoas começaram a trabalhar com o artesanato e com o comércio, coisa que no período feudal era bastante escasso, né? A questão do comércio, porque a base econômica do período feudal é a produção agrícola. Então, essas pessoas que iam para as cidades e buscavam trabalho no artesanato, no comércio, né? Elas iam sobreviver, elas iam ganhar dinheiro, né? Nos lugares que nós chamamos de feiras comerciais. Essas feiras comerciais eram chamadas de burgos, que é onde surgiu a classe social que nós conhecemos como burguesia. A burguesia eram comerciantes, banqueiros, artesãos, pessoas que estavam ligadas diretamente a essa área comercial, tá? Essa classe social de mercadores, banqueiros, comerciantes buscavam prestígio social, buscavam prestígio político, participação política que eles não tinham. Por quê? A sociedade europeia feudal, ela era dividida em 3 estados. O primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, composto pela nobreza, no qual esses 2 estamentos tinham privilégios, né? Eram isentos de impostos, e existia o terceiro estado, que era composto pela grande massa de trabalhadores. Mas com o surgimento dessa nova classe social, nós temos aí um dado interessante, porque nós vemos pessoas que pertencem ao terceiro estado, ao povo, à população em geral, mas eles começam a ter dinheiro, começam a ser favorecidos economicamente. Então, essa classe social, que nós chamamos de burguesia, ela buscava privilégios, buscava participação política, direitos na área da economia, da política, e é essa classe que nós chamamos de burguesia que vai fazer todo o contexto, né? Vai fazer toda a influência para que ocorra o renascimento cultural, esse surgimento de ideias que nós chamamos de renascimento cultural,
cultural e que busca resgatar aqueles valores baseados na razão, na ciência, na valorização do ser humano, em contraposição aos valores feudais que era baseado na religião. Espero que tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, podem perguntar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até a aula!